paciência, sabedoria, para a honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus. As crianças estão aí abençoadas aí para ir para a sala. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, então vamos para Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Falaram aos irmãos que eu até estava ali rabiscando hoje à tarde um outro esboço que tem como título: Eu quero conhecer Jesus. Porém, eu ali fiquei muito amarrado no texto, muito preso ao texto, e muita coisa para escrever, e não deu tempo terminar as coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vou ficar devendo essa mensagem para um outro momento, tá bom? Quem sabe quarta-feira. Mas, então, vamos para Josué, capítulo de número 1. Está posto aqui já? Amém. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, portanto agora levante-se e atravesse o Jordão, para a terra que eu estou dando ao povo de Israel. Estou dando a vocês todo lugar que pisará a planta de seus pés, como prometi a Moisés, toda a terra, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, a oeste será território de vocês. Ninguém conseguirá resistir a vocês enquanto viverem. Assim como eu estava com Moisés, estarei com vocês. Eu jamais falharei com vocês, nem os abandonarei. Verso 6: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi a seus pais que lhe daria. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de seguir toda a palavra, a lei de Moisés, meu servo, que ordenou que você seguisse. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, assim você será bem-sucedido aonde quer que vá. Sim, mantenha o livro da lei em seus lábios e medite nele de noite, de dia e de noite. Assim você agirá de acordo com tudo que está escrito nele. Desse modo, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso? Então não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, é com você aonde quer que vá. Pai Santo, tua palavra está posta nos nossos corações. A glória a ti para todo sempre, para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, como disse aqui na última mensagem, o tema é a travessia. E essa expressão travessia, ela num sentido literal fala sobre um posicionamento que vai de um lado para o outro. Mas num sentido figurado, essa palavra, essa expressão travessia, ela nos indica um ponto onde nós precisamos romper, onde nós precisamos avançar. E quando o Senhor Deus começa a falar com Josué sobre a importância do povo agora atravessar o Jordão, tinha muitas e muitas coisas que estavam aqui em jogo. E aí a gente observa que esse comando, essas ações que Deus estava trazendo ao coração de Josué, ela parte de 3 tempos. Ela parte do passado, ela parte do presente e ela parte do futuro. Se, por exemplo, nós formos no primeiro versículo, a gente vai ver que o Senhor Deus, Ele traz na inscrição, nas primeiras linhas, Josué, filho de Num. Então ele vai
aqui trazer à tona quem é Josué. Ele vai trazer aqui um lampejo de onde veio Josué, de que família ele é. Josué é filho de Num. Então a gente tem aqui uma origem, a gente tem aqui um começo. Josué, filho de Num, assistente, auxiliar de Moisés. Então a gente percebe que origem tem a ver com o lugar de onde eu vim. Que muitos de nós, às vezes, dentro do processo, dentro da vida cristã, tem a tendência de esquecer do lugar onde nós fomos retirados, do lugar onde o Senhor nos encontrou, do lugar onde Ele nos achou, muitas vezes como ovelhas perdidas, como pessoas que não sabiam para onde iam, como pessoas que não sabiam o que fazer de sua vida e de repente elas se encontram sendo agora guiadas pelo sumo pastor, sendo guiadas agora por Cristo Jesus. E é importante que a gente não esqueça a nossa origem. É importante que a gente não esqueça de onde o Senhor nos tirou, onde Ele nos encontrou. Por exemplo, eu já disse aqui algumas vezes, até os meninos da célula ficam brincando, pastor, você fala muita coisa que às vezes já aconteceu, mas é importante muitas vezes a gente falar, porque a igreja, de repente vem muitas pessoas novas que não conhecem, mas o que eu quero dizer é que como eu cheguei aqui na igreja, uma vez eu estava nessas minhas aventuras e desventuras, aí nesse mundo, e de repente eu saio ali da igreja católica. Naquela noite eu queria aprontar algumas coisas, e de repente o meu amigo ali de aventuras e desventuras disse, ei Serlan, vamos ali na igreja batista, lá tem muitas meninas bonitas, e aquilo me encheu de alegria, e eu disse o que? Vamos, e nós saímos ali da igreja católica, que dá certinho aqui, a rua dá certinho aqui, e nós viemos bater aqui. Eu lembro que nós encostamos naquela janela, não tinha ainda literalmente a estrutura, né, das janelas, nós encostamos ali, só tinha um espaço, um buraco. Aqui ainda estava construindo muitas coisas, aqueles ventiladorzão grandão, que parecia que ia cair na nossa cabeça, fazia e a gente se encostou ali, e aí a gente começou ali a fazer um frenesi, uma bagunça. Veio uma irmã, chamou a nossa atenção, dizendo, ei, aqui é lugar de reverência. Nós nunca tínhamos visto aquilo. Só que aquele tempo da minha vida era um tempo onde as pessoas me falavam que eu não ia ser ninguém. Que como aquele ditado que as pessoas dizem, olha Serlan, você não sei se você vai prestar para muita coisa, mas você é uma pessoa maravilhosa. Então as pessoas diziam muito para mim isso, que eu não ia prestar para muita coisa, que eu não ia ser ninguém, que eu ia ser, já era uma pessoa errada, completamente bagunçada na minha vida, que não queria estudar. E de repente, quando eu chego nesse ambiente, algo flecha o meu coração, algo muda, uma chave se inclina, gira no meu coração, para fazer totalmente a diferença na minha vida. Mas eu não esqueço dos lugares de onde o Senhor me tirou. Eu não esqueço das coisas que de repente Deus fez na minha vida. Por exemplo, não sei se você sabe, mas só a quinta série eu fiz 2 vezes ali no Domício Magalhães. Fiz a terceira lá no Cícero Portela. Então eu era um grande candidato a dar errado em toda a minha vida. E hoje eu sou professor, além de pastor. E os meninos, meus alunos, dizem, como é que tu é professor, tio, se tu reprovou tantas vezes? Eu disse, eu não sei, é Deus que faz isso na nossa vida. Então, de repente, meu irmão, você está vivenciando o processo da vida cristã, mas você esqueceu de onde o Senhor te tirou, você esqueceu de onde o Senhor te achou, e o Senhor achou Josué onde? O Senhor achou Josué numa casa, numa família, a família de Num, e colocou Josué onde? Colocou Josué dentro de um processo, dentro de um trilho, servir
Moisés. E nesse momento que Deus fala com Josué, ele está sendo o quê? Ele está sendo ali exigido. Ele está sendo ali confrontado por Deus. Você não é auxiliar de Moisés? Você não é então aqui servidor de Moisés? Pois deixa então te dizer uma coisa, ele morreu. Então Deus confronta Josué, e isso fala sobre o presente, os confrontos dos presentes, do momento atual que a gente vai vivenciando, que muitas vezes a gente não quer ser de repente visto, a gente não quer ser confrontado, a gente não quer ser colocado posto frente às pessoas ou frente ao próprio Deus. E quando o Senhor então fala com Josué, ele está dizendo: Josué, agora você precisa se levantar. E sabe uma coisa importante que eu vejo aqui, nesse primeiro momento, entre passado e presente, é que Josué precisava estar pronto para superar as perdas que ele estava tendo. Perdas familiares, porque se você observar que só homem tinha aproximadamente 600 mil na travessia do deserto, muita gente de Josué, da família de Josué, da casa de Josué, acabou tombando no deserto. Além dos próprios familiares, Moisés tinha acabado de falecer. E uma das coisas importantes para a gente avançar é que a gente precisa aprender a superar as perdas. E Deus está confrontando Josué também com isso. Ele está confrontando Josué em relação a esse momento entre a perda de Moisés e o momento de se levantar. Hoje pela manhã, por exemplo, uma pessoa me disse ali que 2025 foi amassado, porque a pastora Ana estava falando de frutificar, de ir para o Getsemane, né? E aí eu até olhei e disse: você precisa ir para o Getsemane. Mas não, pastor, eu já fui amassado demais no ano passado. Eu disse: então, deixa Deus derramar o óleo sobre a sua vida. Então, por exemplo, o ano de 2025 foi extraordinário para mim. Mas talvez para muitos de vocês foi como esse irmão que disse: foi um ano de amasso, foi pisoteado. Só que a gente precisa começar a observar a nossa trajetória, o processo, e começar a perceber se tem sido um processo de mais perdas ou de ganhos. E se você estiver dentro de um processo de mais perdas do que ganhos, você precisa começar a observar os teus passos. Você precisa começar a repensar no seu posicionamento. Agora, se você está perdendo muito, é importante você virar essa chave em 2026, virar essa chave nesse janeiro, para entender que precisa superar essas perdas. Nos últimos 5 anos, eu perdi a minha mãe, em 2020, minha mãe faleceu. Foi um duro golpe para mim, um duro golpe, o falecimento da minha mãe. 2021 foi toda aquela problemática da pandemia. 2022 nós ainda tivemos aquele meio termo, aquela situação de não saber bem o que fazer, não saber bem o que rumo tomar. 2023 nós começamos o ano muito bem. Por quê? Porque veio a Milka, que foi o pastor, ele tem só que passar a mão. Tem que só passar a mão na sua lã. Não, ovelhinha queridinha, vem para cá, pro aprisco de papai. Não, mas eu fui aqui pisado. Você entenda o projeto de Deus para a sua vida. E se você, dentro da sua análise, está perdendo mais do que você está ganhando, você precisa começar a repensar nos seus passos, repensar suas ações e repensar, refletir
tem a ver com o presente. Não é com simplesmente o passado, não é com simplesmente o futuro. Refletir é uma ação do presente, onde você começa a pensar nos seus passos, nas coisas que você foi fazendo até o momento e planejando as coisas também futuras. Então Josué está aqui sendo tocado por Deus para superar as perdas que teve, para projetar os passos para o futuro. E quantos de nós, de repente, avança um ano, entra ano e sai ano, mas não pensa nas perdas, não pensa nas dificuldades, só vai sendo levado, sendo levado, sendo levado, sendo levado, e muitas vezes não sabe onde está, justamente por isso, porque está sendo levado pelas situações, está sendo levado pelas coisas. E aí é importante que dentro do presente, quando Deus fala com Josué, ele diz: levanta-se agora. E esse tempo que o Senhor está nos dando, que o Senhor está colocando nas nossas mãos, é um tempo para que a gente se levante, para que a gente pense sobre o agora e comece a tomar um posicionamento. Como também esse texto fala sobre futuro. Que futuro é esse, pastor? Fala sobre o projeto de Deus para a vida de Josué, para a vida do povo de Israel, como também para a nossa vida. Ele vai dizer: eu estou dando a você todo lugar que pisar a planta dos seus pés. Eu estou dando a você todo lugar que pisar a planta dos seus pés. Agora, é importante que você entenda isso de uma maneira preciosa. Como aqui a Sunamita no momento de intercessão estava dizendo, que muitas vezes nós queremos tomar posse daquilo que o Senhor não quer nos dar. Não é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a gente quer lá tomar posse, a gente quer porque quer, por força, às vezes até por violência, tomar posse. E aí é importante que você esteja sendo direcionado por Deus. Porque quando Deus fala com Josué, Ele está dizendo: Josué, eu vou te dar essa terra como eu prometi a Moisés. Da mesma forma que eu prometi a Moisés, eu vou dar a você e ao seu povo. Por isso que é importante que a gente tenha direcionamento, que você não faça nada, ou que você de repente planeje as coisas, como a Sunamita aqui também diz, para você começar a escrever, amém, mas é importante também a outra parte que ela diz, sendo direcionado por Deus. De repente você quer tomar posse de algo, e que não é a vontade do Senhor para aquele momento. Por exemplo, esse ano de 2024, 25, eu sonhei muito em ter um sítio. Diga amém, diga glória a Deus. Eu comprei terreno, diga amém. Eu ganhei terreno, diga amém. Glória a Deus. E aí sabe o que acontece? Eu não fiz nada lá, a não ser umas cercas, mandar limpar. Plantei umas árvores lá que, graças a Deus, elas resistiram. E de repente uma pessoa me chamou e disse: pastor, eu tenho um sítio para você. Eu fui lá, levei minha mulher, levei até minha sogra, eu levei o pastor Arnoldo subiu nas árvores, comeu o caju de lá, e aí de repente estava tudo indo bem. Aí eu disse: eu não tenho esse dinheiro que você está me pedindo. Ele disse: eu baixou. Aí eu disse: eu também não tenho esse dinheiro. Ele disse: eu rasgo para você nas parcelas. Disse: amém, agora eu vou. E a minha mulher disse: não. E o pastor Arnoldo disse: não. Eu disse: rapaz, eu fiquei zangado com minha mulher e com o pastor Arnoldo. Mas eu entendi que não era naquele momento. Eu entendi que não era para eu tomar posse desse terreno, desse sítio nesse momento. Então muitas vezes a gente quer tomar as coisas, quer alcançar as coisas, simplesmente por causa da nossa direção, do nosso ego, da nossa vontade, do nosso desejo. Mas é importante que você preste atenção no direcionamento de Deus para a sua vida. Josué não estava conquistando uma terra aleatória, ele estava conquistando uma terra que Deus estava entregando nas suas mãos. E essa terra que Deus estava entregando nas mãos de Josué veio através de um direcionamento.
Pastor, que este ano de 2026 seja um ano de conquista, de frutificação, amém, na sua vida. Mas que o que você for conquistar seja direcionado por Deus, não seja pela sua vontade, não seja pelo seu desejo, não seja simplesmente por causa dos seus projetos. Como diz lá no livro de Provérbios, o homem faz planos, mas a resposta vem de onde? Vem de Deus. Então você precisa aprender que futuro, planejamento tem a ver com direção de Deus. Futuro, planejamento, para que dê tudo certo, para que você se sinta um vencedor, um conquistador, você precisa ser direcionado pelo Senhor, porque senão lá na frente, aquilo que você conquistou vai começar a te dar trabalho. De repente é um jovem que começa a namorar uma moça, e diz, eu vou namorar essa menina, é a mulher da minha vida, o nome dela é até Graça. Aí está dizendo, ei, a Bíblia diz que a graça foi me dada, aleluia, e começa a inventar um bocado de coisa, começa a espiritualizar, e de repente, a graça não é graça. Ela veio com 10 antes. Como também uma menina, uma moça que de repente pode se encantar por um jovem, e de repente não, aquele jovem ali é um varão valoroso. Aí quando chega em casa, se casa, aí não vai trabalhar, aí não vai cuidar da família, vai começar a fazer o quê? Dar trabalho. Por isso que é importante que você seja direcionado pelo Senhor. É importante que você faça os projetos, mas você decida tomar posse daquilo que o Senhor está te entregando, e não daquilo que você quer porque quer, não daquilo que é simplesmente a sua vontade. Então, quando Josué, ele é desafiado a tomar posse da terra, ele está sendo direcionado por Deus. Que todos os seus desafios do ano de 2026 sejam direcionados pelo Senhor, sejam direcionados pela mão de Deus, que você como ovelha obediente seja direcionado pela voz do bom pastor, pelo Santo de Israel, que você não faça nada, que você não faça absolutamente nada, que não seja da vontade de Deus. Como é importante isso, gente? Como isso vai fazer a diferença? Esses dias um pastor da nossa convenção me encontrou num jantar, e lá tinha outro pastor da convenção, e aí ficamos nós 3 ali, e aí eles tiraram uma fotografia ali, e aí mandaram lá no grupo da ordem, e aí o pessoal começou a brincar, dizendo, o pastor agora vai ser o candidato à presidência da convenção. E aí aquele pastor perguntou para mim, pastor, mas você quer ser o candidato? Eu disse, não. Primeiro porque o pastor não quer, segundo porque não é o tempo. Então olha, veja só, às vezes a gente até almeja algo lá na frente, mas se não for, se você não entender que é vontade de Deus para a sua vida nesse momento, então não vá, querido. Não se arrisque dentro dessa situação. Primeiro, seja direcionado pelo Senhor. Deus está te entregando, amém. Você está entendendo que Deus está te entregando, amém. Então vá, mas vá com oração, vá com planejamento. Josué aqui estava se posicionando e ele estava sendo direcionado pelo Senhor. Uma pessoa me perguntou, pastor, mas se de repente a gente planta os nossos pés no lugar e começa a tomar posse daquele lugar, é assim que a gente faz? Eu disse, bom, primeiro é importante entender a direção de Deus. E outra coisa importante que às vezes a gente esquece, que não é porque Deus está nos direcionando que Ele vai nos eximir, que Ele vai nos esconder, que Ele vai nos proteger das batalhas. Porque no capítulo 2 você vai ver que a primeira coisa que Josué faz depois de organizar o povo é se preparar para uma batalha. Então os desafios postos vão exigir de você batalha, vão exigir de você um posicionamento, e se você não estiver preparado para batalhar, certamente você vai fracassar dentro do processo.
Se você não estiver preparado para guerrear, em muitas coisas você vai fracassar. E aí, de repente, você vai buscar o quê? Refúgio nas pessoas. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Me ajuda em oração. Quando, na verdade, você não está tomando o seu posicionamento. Moisés aqui havia morrido. E agora, ao lado de uma bagagem histórica, ao lado de uma bagagem cheia de experiências, Josué estava se posicionando. Então, olha, diante de passado, presente e futuro, uma das coisas que certamente vai fazer a diferença é posicionamento. E aí, você vai ver que no posicionamento de Josué, Deus vai dando o quê? As promessas. Deus vai dando a ele aqui a sua herança. Então é importante que você comece a observar quais são as promessas para mim no ano de 2026. O que o Senhor está falando comigo no ano de 2026? O que Deus falou comigo nos últimos meses de 2025? O que Deus falou comigo nos últimos dias de 2025? Como é que eu vou me posicionar? Ah, pastor, Deus falou comigo isso, então anota. Vai buscar essa promessa lá na palavra de Deus. Ah, pastor, Deus está falando comigo sobre casamento. Eu vou anotar aqui 2026, ano de casamento. Amém. Só que de repente você não está servindo na igreja. Você é o 007, aparece só nas horas misteriosas. Você não está em nenhuma equipe da igreja. Não serve em lugar nenhum. De repente, quando a sua ungida chegar, e aí, pastor? É bênção ou não é? E aí, pastor, o homem é de Deus ou não? Eu disse, ó. Ele está mais para lá do que para cá. Irmãos, então é importante que você perceba, é promessa para a minha vida, mas que você se posicione. É promessa para a minha vida, mas que você se posicione, que você tenha uma vivência na casa do Senhor, que você tenha uma vivência com Deus. Olha o que o Senhor prometeu a Josué, ele diz, levante-se, todo lugar que pisar a planta do teu pé te será dado. Ninguém te resistirá, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estarei com vocês, aleluia, bendito seja Ele. Eu jamais falharei e nem vos abandonarei. O Senhor está dizendo isso. Então, de repente, você toma essa palavra para a sua vida. O Senhor está comigo. Ninguém vai me resistir. Eu vou vencer todos os meus desafios. Agora, se de repente você abandonar Deus no meio da trajetória, se você fizer como Saul no meio da trajetória, fizer como Sansão no meio da trajetória, como você vai vencer aos maiores desafios se você não anda com Deus? É que nem aquele papo lá do pessoal lá do mundo que diz assim, na mesa de um bar com um cigarro na boca, dizendo assim, eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus na minha vida. A pessoa pode até dizer que tem Deus na sua vida, mas Deus não a tem e faz uma grande diferença. Ela não é do Senhor, ela não anda com Deus, ela não tem uma vivência, ela não tem uma experiência com o Senhor, isso faz uma grande diferença. Então, se você quiser vivenciar essas promessas, você precisa aprender a se posicionar no Senhor. Foi o que Josué fez, ele se posicionou. E aí a gente aprende 3 coisas importantes. Eu gostaria de não passar do tempo, vou me esforçar para isso. Primeira coisa, primeira lição que a gente aprende é não trazer o passado para o presente. É não trazer as coisas lá do passado para o presente, para os dias de hoje. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão sendo escravizadas por lembranças. Imagina se você pega o apóstolo Paulo. Imagina que você começa a observar o apóstolo Paulo. Se tivesse trazido ao presente todas as coisas que ele foi lá no passado. Quantas guerras, quantas crises ele talvez não teria mais. Então, de repente, você foi uma pessoa bem mais complicada do que o Eugênio Sarlan. Talvez você tenha sido, até o ano de 2025, uma pessoa tão complicada como a maior parte dos irmãos aqui da igreja.
E aí o que você precisa fazer? Você precisa tomar o posicionamento e agora não trazer as coisas do passado para o presente. Não ser escrava das coisas que foram lá do passado. Das lembranças, das dores, das crises, das palavras de humilhação. É importante que você comece a tomar posicionamento e comece a avançar, a lembrar do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo: eu prossigo para o alvo. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar. E a ordem na casa de Deus, a ordem para os servos do Senhor é avançar e não retroceder. A ordem do Senhor é avançar, é crescer, é ir adiante e não voltar atrás. Tem pessoas que às vezes dizem: eu tenho saudade das coisas lá do mundo. Eu tenho saudade quando eu boto a chave ali na boca da garrafa e faz: que saudade. Irmãos, outro dia desse eu passei, tinha uma pessoa pintando um portão. E quando se vai pintar um portão, às vezes eles usam solvente. Eu cheirei muito solvente na minha adolescência. Eu fui uma peste nesse mundo aí. Mas quando eu passei por aquele lugar, eu senti aquele cheiro. O cheiro me remeteu lá ao passado. Mas quando eu lembrei do passado, o que foi que eu fiz? Eu saí de lá. Eu disse: essa não é mais a minha vida, glória a Deus. E fui adiante. Tem pessoas que de repente passam num determinado lugar e dizem: saudade daquele som do Amado da Batista. Ele bota um D com A aí na frente. Saudade do missionário Pablo. Saudade do evangelista Roberto Carlos. Eles vão colocando um jeitinho ali para tentar encaixar as coisas na sua vida. Para tentar encaixar as coisas ali na sua vida, na sua história. Para dizer assim: não, isso pode, isso é válido, dá certo. Eu lembro quando eu fui diretor do seminário, tinha uma turma, além da turma aqui do professor Roberto, e aquela turma tinha um pessoal que não gostava de estudar, eles pescavam. Além da sua, né? Não o senhor não pescava não, os outros lá, né? Eles pescavam. E aí, às vezes, mestre Crisanto, eu chegava e dizia assim: olha, se pescar vai arder no mármore, lembre-se disso, vocês são ministros da casa do Senhor. Mas por várias vezes a gente pegou evangelistas, obreiros, líderes de célula pescando na hora da prova do seminário. Eu lembro que a minha esposa pegou uma irmã e ela chorou. Ela chorou mais de constrangimento do que pelo fato de ter tomado a prova dela, porque nós tomávamos a prova. E aí de repente a gente sentou com ela lá e disse: minha irmã, você é líder na sua casa, você é obreira na sua igreja, você está pescando na prova. Como é que a gente vai lhe aprovar como missionária, como pastora? Eu lembro de 2 irmãos lá também, nessa mesma sala, que eu passei um trabalho, e aí de repente eles chegaram com um trabalho igual. Era uma exegese do Salmo 1, a transliteração. E aí eles chegaram com um trabalho igualzinho. Eu chamei eles e disse: vocês são gêmeos? Aí ele disse: por quê, pastor? Eu disse: porque vocês fizeram o trabalho igual, olha aqui, só muda o nome. E eles olharam um para o outro. Eu disse: vocês são, eu vou dizer até, não vou dizer o nome da igreja não. Eu disse: o pastor de vocês é conhecido como um pastor da palavra. É um dos maiores pastores desse Piauí. Se eu tirar essa foto e mandar para eles, ele bota vocês na disciplina. Aí vocês têm 2 opções: eu rasgo e não digo nada, ou vocês
recebem aqui 2 pelo trabalho e eu mando a foto para eles. Não, pastor, rasgue. Nós não somos gêmeos, pastor. Nós não somos desse jeito, pastor. Sabe, meus irmãos, o que acontece é que de repente você vai trazer aquelas coisas lá da velha vida para tentar viver com a nova vida que você está tendo, que você está querendo experimentar. É o posicionamento, é o comportamento, é a linguagem, são os hábitos. E a gente precisa ter esse cuidado de não trazer o passado para o presente. Pastor, eu quero vencer no ano de 2026. Pois então não traga o passado, as coisas do passado. Comece a organizar tudo novo na sua vida. Comece a se posicionar, toma posse da palavra e avança no nome de Jesus. A ordem para Josué é avançar, era atravessar o Jordão. Esse não era só um limite geográfico, físico, mas era uma via de superação, de começo na vida de Josué. Filipenses 3, 13, 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Provérbios capítulo 4, verso 25 diz que os nossos olhos precisam estar olhando para frente, olhando para o alvo. Isaías 43, 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas. E aí tem tanta gente ainda insistindo nisso. E essa não é uma combinação que vai te fazer bem. Essa combinação da vida velha com a nova vida vai te trazer atraso, vai te trazer cansaço, vai te trazer enfado, frustrações. E aí eu entro no segundo ponto dessa mensagem, que é valorizar o presente. Salmo 30, coloca aí por gentileza, Salmo 30, verso 130, perdão. Salmo 130, versos 5 e verso 6. Nós vamos ver uma coisa interessante. O salmista está aqui trazendo à tona o seu presente. Aguardo ao Senhor, aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Então olha o que o salmista está dizendo: olha, o meu desejo hoje, a minha vontade é o Senhor, eu estou esperando nele. E aí a gente aprende que quando a gente coloca a nossa esperança, o nosso presente no Senhor, quando eu coloco o meu presente no Senhor, o meu propósito também começa a mudar. Você coloca o teu presente, olha, eu estou esperando em Deus. Aí você vai colocando tudo que você está planejando no Senhor. Você vai colocando o seu projeto, você vai colocando a sua família, você vai fazendo os seus alvos, você vai colocando nele. Muita gente, às vezes, acaba desvalorizando o presente, os dias atuais, porque não estão observando, não estão reconhecendo o agir de Deus na sua vida. E aí, quando a gente vai valorizando o presente, a gente vai gerando um grande testemunho. A pastora Ana disse aqui hoje pela manhã, que é o que muita gente não sabe esperar, não sabe processar. É que as lutas do presente, do hoje, lá na frente vai ser um grande testemunho. Quando você compartilhar isso, vai ser extraordinário. Muitas vezes eu chego com a pastora Mica em algumas igrejas para contar o nosso testemunho, e às vezes tem pessoas lá que estão há 10 anos sem ter filhos, há 12, há 15, quando a gente conta o nosso testemunho, quando a gente conta as coisas que a gente passou, as coisas que a gente vivenciou em Deus, as pessoas recebem aquilo como um sinal de esperança, como uma palavra de Deus, e se projetam. Então veja só que o que você está passando hoje precisa ser valorizado, independente da luta que seja, do tamanho do gigante que seja, mas valoriza, porque isso lá na frente vai ser transformado num grande testemunho para a glória de Deus. E aí quando você contar esse testemunho,
Quando você abrir a sua boca para celebrar ao Senhor através desse testemunho, muitas vidas vão também ser impactadas, meus irmãos. Muitas vidas vão ser transformadas, creia nisso. Agora, no Réveillon, antes da virada de ano, nós estávamos em casa, assistindo ali uma ação de um canal de televisão com ministros do Evangelho. E ali tinha uma pessoa, uma ministra de louvor, que, salvo engano, era 20 anos que ela esperou ter um filho, né, amigo? 20 anos casada sem ter um filho. E de repente, naquele momento, o que acontece? O Senhor estava dando, ela estava grávida. Agora não era mais dor, não era mais tristeza, agora era testemunho. Virou bênção, virou fonte de alegria. Louvado seja Ele para todos sempre. Então aprenda a valorizar o seu presente. Aprenda a valorizar as coisas que você está passando, as dificuldades que você vai enfrentar. Ah, pastor, mas você não sabe da minha casa. Minha casa é desse jeito, é toda bagunçada. Então se coloca diante de Deus. Começa a se posicionar, começa a ter uma atitude diferente para que a tua casa seja transformada, seja mudada. Esses dias mesmo eu estava falando com o Williams aqui da igreja, o Williams no Réveillon. Ele estava dizendo o quê? Estava dizendo que ele tinha comprado uma casa ali no Torquato. Peço até licença aqui a ele, não combinei nada com ele. E aí eu estava dizendo o quê? Que as casas ali no Torquato, na uma parte, o esgoto da rua voltava pela encanação de casa e ficava tudo cheirando mal. Aí eu disse o que para ele? Eu disse: William, eu me lembrei quando eu morava lá em Cristina, que quando chovia, a rua ficava inundada ali e o esgoto voltava pela tubulação, pelos canos, e saía na pia, saía dentro do banheiro, saía em todo lugar de cano que você imagina ter sua casa. Uma vez eu estava dormindo com uma amiga, aquele sono bom das 3 da manhã, maravilha. E aí eu acordei com uma caatinga terrível, meus irmãos. Ou fedor, meu Deus. E aí a amiga disse: o que é isso? Quando nós abrimos a porta, juro para vocês, o piso da nossa casa, só não o quarto, mas a cozinha, a área, o banheiro, tudo estava preto, 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 só de lama. Aquela lama velha gosma, aquela coisa velha horrível. E aí a nossa madrugada foi o quê? Com rodo. Meu amigo, derramando a água e né? Nas horas escuras, Jesus está lá. Né? Quando ninguém olha para mim, então você está lá naquele rodo, chorando, 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 chorando. E aí de repente nós temos a nossa casa hoje, mas aquela tristeza lá do passado virou o que hoje? Testemunho para a glória de Deus. A gente não reclama, a gente conta com os irmãos para que vocês entendam que a gente precisa aprender a valorizar os momentos que a gente passa, porque é o processo. Olha, se você observar, a primeira coisa depois que Deus dá o mapa para Josué é que eles iriam enfrentar Jericó. Jericó, uma cidade fortificada. O muro das cidades de Jericó, para você ter uma ideia, andava carroças por cima, de tão largo que era. Então eles precisavam vencer aquela cidade. E aí olha a estratégia de Deus. Você vai com o povo e fica rodando a cidade e fica o quê? Gritando, clamando. Aí que você diz: meu Deus. Aí de repente Deus te dá uma estratégia. Qual era a estratégia? Clamar. Aí você diz o que? Não. A estratégia que Deus deu para Josué é vencer a cidade, para os muros caírem, é a mesma que Deus nos dá para vencer toda e qualquer adversidade que se levanta contra as nossas vidas. Qual é o nosso problema? É que a gente não ora, é que a gente não paga o preço, é que a gente não jejua. Então a gente precisa valorizar o presente. E eu vou encerrar com o ponto número 3 dessa mensagem.
que é tomar posse do futuro, tomar posse das coisas que estão lá na frente. Como é que a gente toma posse, pastor? Veja só, o Senhor disse para Josué: Josué, da mesma forma que eu prometi a Moisés. E uma das coisas que nós já contamos aqui, nós já dissemos aqui nessa igreja, é que quando você for orar uma promessa, se inclua dentro dela. É que quando você for orar um salmo, se inclua dentro daquele salmo. É quando você for orar uma parte da Bíblia, como a pastora Nery trouxe aquela mensagem aqui na conferência, se inclua dentro dessas orações. Diga: eu, Senhor. Por exemplo, quando você vai orar o salmo de número 23, como Clemilton disse aqui, você diz: o Senhor é o meu pastor. Então diga: o Senhor é o meu pastor. Aí você vai dizer: nada faltará na minha casa, na minha vida, porque eu dependo de Ti, Senhor. Quando você, por exemplo, for orar o salmo de número 1, que você vai dizer que será como a árvore plantada, você diz: eu serei como essa árvore plantada. Se inclua dentro disso. Então tomar posse do futuro é tomar posse da palavra. Tomar posse das coisas que o Senhor nos prometeu é tomar posse da palavra, assim como prometia Moisés, como o povo de Deus toma posse. Hebreus, capítulo 11, verso de número 1. Coloca aí, por gentileza, para que os irmãos também relembrem isso. O firme fundamento, meus irmãos. O firme fundamento. Qual é o firme fundamento? É a fé. E o que é o firme fundamento? É o chão que você pisa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se de repente você está esperando algo em Deus, mas você não anda pautada no firme fundamento, você vai afundar. Você vai fracassar. Porque como diz lá no livro de Coríntios, capítulo 5, que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé, nós andamos pela fé. Então você precisa entender uma coisa, que você toma posse das coisas lá da frente, se posicionando na palavra, se colocando na palavra. Você toma posse das coisas lá da frente, de que forma? Pela fé. E aí de repente, essa é uma grande lição e talvez um dos maiores desafios da vida cristã. É começar a tomar as coisas pela fé, é começar a alcançar as coisas pela fé, é começar a experimentar as coisas pela fé. Eu lembro de um testemunho do pastor Luciano Subirá, antes dele começar a ser usado muito em milagres, mas ele dizia o que? Ele tinha uma mão cheia de verrugas, e todas as vezes que ele ia orar, ele dizia o que? Ele dizia para aquelas verrugas: esse não é o seu lugar, saia em nome de Jesus. Ele começava a dizer, e falou isso uma vez, 2 vezes, 3 dias, 4 dias, 1 mês. Eu acho que foi uns 6 meses. Mas ele começou a praticar aquilo que estava na palavra. E de repente, numa manhã, quando ele acorda, o que é que acontece? Não havia mais nenhuma verruga na sua mão. E quando ele percebe aquilo, ele percebe que Deus estava ensinando ele um caminho, um processo. E dali ele começou a orar por outras coisas, Até outro dia desse, eu estava ouvindo outra mensagem dele. E ele estava dizendo que foi a uma igreja para ministrar no aniversário de um pastor. E quando ele chegou naquela igreja, tinha um rapaz que quando terminou aquela mensagem disse: ei pastor, se eu lhe disser uma coisa, você acredita? Ele disse: diga. Ele disse: eu te vi num sonho com essa mesma camisa. E aí o pastor Luciano disse que ficou impressionado com aquilo. Ele disse: mas me conta, por que você está me dizendo isso? Ele disse: eu vi você num sonho, Deus estava me mostrando você num sonho. E num sonho você ia na minha casa orar pela minha irmã. E aí o pastor Luciano fez o quê? Ele disse: pois eu vou na sua casa orar. A irmã dele tinha câncer terminal, estava nos últimos momentos da sua vida. E o pastor foi lá na casa dele e foi orar por aquela jovem senhora. E quando ele chegou naquele lugar, aquela mulher ali acamada, ele disse: você crê
no que eu vim fazer nesse lugar? Ela disse que cria. O pastor Luciano Subirá orou pelaquela mulher, ela não se levantou, ela não deu um glória a Deus, ela ficou paradinha, e ele voltou para sua casa. No ano seguinte, quando ele voltou àquela igreja, ele estava ali ministrando a palavra, terminou, veio uma senhora ao encontro dele, e ela disse: pastor, você lembra daquela mulher acamada que você orou no ano passado? Ele disse: lembro. Sabe quem era ela? Eu. Então veja só, processo de Deus na nossa vida. De repente você quer que as coisas comecem grande, mas você não sabe esperar o processo. Você não sabe então tomar posse do futuro, entendendo que o futuro começa agora, no presente. É você se posicionando, é você decidido a orar mais, é você decidido a se envolver mais, é você decidido a estar numa célula, é você decidido a estar nas vigílias, é você decidido a servir na igreja, é você decidir abençoar os irmãos, cuidar das pessoas que estão lá do lado de fora. O que não se deve esquecer, que palavra liberada não te exime das lutas. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, mas uma coisa importante é que dentro desse caminho de travessia, o Senhor, Ele nos acompanha, o Senhor guia todos os nossos passos. Vou pedir para você ficar de pé, pedir para o pessoal aí da mídia colocar Josué capítulo 3, aleluia, verso número 14. Josué 3,14 diz assim: aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. Então veja só, nesse momento, o povo de Israel já estava ali com os seus pés fincados na água. E eles estavam carregando o que era a arca da aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus. Você quer que as águas se abram na sua vida? Você quer que 2026 seja um divisor de águas, seja uma estação diferente de tudo que você já viveu? Então coloca os teus pés na água e decida andar com o Senhor. Decida ser dependente dEle. Decida ser dependente do Senhor. Decida entregar o seu coração, entregar a sua vida, entregar a sua casa, entregar tudo que você tem a Ele. Decida andar com Ele. Coloque os seus pés como o povo de Israel colocou. Coloque os seus pés na água como o povo de Josué colocou. E aí comece a dizer: Senhor, eu vou. As águas vão se abrir, eu vou. As águas vão se abrir, eu vou. As águas vão se abrir, eu vou. E olha, meus irmãos, que a gente lembra lá de Gênesis capítulo 32, quando Jacó estava no Val de Jaboque, no riacho. Ele estava também com seus pés fincados na água, quando Deus começa a falar com ele. A gente lembra também do Evangelho de Lucas, quando de repente o apóstolo Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas, e ele diz o quê? Ele diz: eu vou também caminhar sobre as águas. Ele coloca os pés sobre as águas, ele decide confiar no Senhor. No ano de 2026, a chave vira para a sua vida, se você decidir confiar no Senhor. No ano de 2026, a chave vai mudar para a sua casa, se você decidir andar com Deus, se você decidir valorizar a presença do Senhor, se você decidir de fato colocar o Senhor como prioridade na sua vida, prioridade na sua casa. Se você entendeu esse sermão, se você entendeu essa palavra, eu quero que você ore pelo seu ano. Eu quero que você ore por esse momento. Eu quero que você ore, peça ao Senhor, coloque diante dele o teu coração, coloque diante dele a tua vida, coloque diante dele toda a tua jornada. Oh Deus, tu és bendito, Pai. Aleluia. Senhor, nós estamos diante do teu altar, e nós pedimos a ti, Paizinho Santo, que nos ensine, Pai, nos ensina a andar segundo a tua vontade, nos ensina, Pai amado, a deixar o passado para trás, esquecendo o passado, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a colocar uma pedra no passado, nos ensina, Deus, a fazer como Jacó, colocar os nossos pés nas águas,
a fazer como Josué, colocar os nossos pés na água, na ponta do rio, porque a gente sabe que o Senhor dará uma ordem às águas. O Senhor dará uma ordem às águas. Elas vão se abrir, elas vão se abrir, elas vão se abrir para a tua glória. Elas vão se abrir, porque é o teu desejo que a gente avance, é o teu desejo que a gente alcance o que o Senhor planejou, o que o Senhor projetou, o que o Senhor preparou para aqueles que amam. Oh Deus, nos ensina, oh Pai, a valorizar o presente, a valorizar as lutas, a valorizar as coisas, ó Deus, que a gente não faz. A minha recompensa é você. Não pelo que vejo, nos ensina pelo que vejo, mas pelo que creio eu. A valorizar os meus olhos no altar e consumador. Começou 2026 apavorado, se você começou 2026 com medo, se você começou 2026 sem perspectiva, olha o que diz a palavra, diz assim, ó, não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque eu, o Senhor, serei contigo aonde quer que você vá. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida. Não se apavore, meu irmão. Não tenha medo. Não se apavore, não tenha medo, não se desanime. Porque o Senhor é conosco. Se o Senhor nos deu, se o Senhor nos colocou nesse ano, Ele vai nos abençoar para a sua honra e para a sua glória. Coloca o teu coração nele. Tem alguém essa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Pastor, eu quero aceitar Jesus, quero andar com Jesus esse ano. Levante sua mão, quero orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão em Cristo? Pastor, chega de sofrer, minha vida é só sofrimento, minha vida é só lamento, lamúria, dificuldade. Tem alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar? Amém, glória a Deus. Tem um varão aqui que quer se reconciliar com o Senhor. Glória a Deus. Tem mais alguém no nosso meio que quer se reconciliar? Tem mais alguém que quer tomar a sua decisão hoje em Cristo? Pastor, eu quero que esse ano seja o ano da minha vida. Chega de viver no mundo, chega de viver as coisas do mundo. Tem mais alguém? Pode vir aqui à frente ou levantar sua mão. Eu quero orar por você. Teu coração está queimando e você está aí resistindo. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do teu servo. Pedimos ao Senhor que possa renovar essa aliança contigo, Deus. Que o Senhor possa erguê-lo para a tua honra e para a tua glória. Fortalece os seus joelhos para as batalhas, as suas mãos para as guerras, para as pelejas. Coloca o coração dele na ponta do teu altar, na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que esse ano seja o ano da volta por cima na sua vida, para o louvor da sua glória. Amém. Amém, amém, aplauda o Senhor.
graça e a paz. Eu peço que você sente só um pouquinho e atente aqui para a nossa agenda dessa semana. Estamos retomando aí todas as nossas programações, então temos aqui uma semana abençoada na casa do Senhor. A começar por terça-feira, vamos aqui na ordem cronológica para que você possa memorizar essa agenda aí na sequência. Então, terça-feira nós estaremos com o nosso encontro de geradoras, esse ministério aí materno, desde o desejo de ter um filho até aquelas que já têm e estão aí no primeiro, segundo ano de vida, para compartilhar de experiências maternas. E em especial, nós vamos iniciar o nosso ano por um encontro de oração, né? Consagre seus planos ao Senhor e eles serão abençoados. Então, nós estaremos aqui intercedendo por mães que desejam ter filhos, por mães que já estão gerando, né, os filhos que estão no ventre, e por aquelas que já têm filhos e que também querem buscar as bênçãos para os seus filhos. Então, será às 19 horas, e esse encontro ele é extensivo a mães não evangélicas. Então, se você conhece alguém com esse perfil, seja vizinha, seja colega de trabalho, ou seja de outro ambiente, mas convide para estar aqui, que nós estaremos aqui orando e abençoando esse ano nas nossas vidas. Na quarta-feira, nós teremos a nossa quarta profética, esse mover de Deus, de edificação na palavra, né? Esse mover de adoração e de louvor, e que grandemente tem edificado as nossas vidas, contribuído de uma forma direta com o nosso crescimento espiritual. Todos que vêm aqui sabem que saem daqui marcados e edificados. Então, não fique de fora desse mover de Deus, quarta profética, às 19h30, bem no meio da sua semana, para deixar o restante da sua semana abençoada. E aí, na sexta-feira, nós temos o Ministério de Intercessão. Esse ano será não só uma equipe, um grupo, mas o Ministério de Intercessão, com oração aqui extensiva a toda a igreja às 19 horas. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Então, orar é um chamado, né? Orar é um mandamento, é uma ordenança, e com oração nós movemos aí todas as montanhas, nós avançamos, nós passamos as travessias, né? Como bem pregou aqui o pastor. Então, venha estar orando. E sábado, já pela manhã, às 8h30, nós temos a consagração do Ministério Infantil. É um momento de jejum e de oração. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E um dos caminhos para ensinar a criança é buscar ao Senhor em oração, em intercessão. Ensine seu filho a orar, e você estará dando ao seu filho uma arma de guerra poderosa nos enfrentamentos do mal. É um momento que eles são edificados na palavra, que eles oram a palavra, que eles oram pelas missões, pelos obreiros, pela liderança da igreja, pelas famílias e por eles mesmos. Então venha, traga sua criança e esteja aqui orando conosco. 8h30, e é rápido, quando é 10 horas já termina, tem um café abençoado e compartilhado, e fica esse mover na vida das crianças, ensinando elas a depender do Senhor na oração. E também sábado, às 5 da tarde, para os idosos, nós estamos retomando nossas atividades. Eu gostei muito que ficaram me cobrando, então é sinal que estavam envolvidos, né? E a gente teve aí um espaçamento por conta de programações paralelas, mas sábado agora, dia 10, 5 da tarde, nós vamos estar aqui. Ó, e dando glória a Deus, né, irmã Rejane? Então, os idosos aqui podem vir e trazer outros idosos. O nosso tema será mente sã. E aí nós vamos falar da mente sã, desde lá em Romanos, né? Para a gente transformar a nossa mente pela renovação da palavra, mas também da nossa mente cognitiva, da nossa mente emocional. Nós vamos fazer atividade aqui de estimulação cognitiva para avivar a nossa mente, para contribuir para a redução da perda de memória tão comum, né, no processo de envelhecimento. Vamos fazer nossa fisioterapia tão valorizada por vocês, né? E também vamos fazer o nosso compartilhamento, que é aquele chazinho para a gente trocar as experiências presentes e passadas aqui entre nós. Então, não só os idosos da igreja, mas todos os idosos estão convidados a estar aqui conosco, que também é uma atividade de evangelização, né? Então, traga para ser evangelizado aqui
50 mais, 60 mais, 70 mais e todas as idades que queiram estar nessa programação. E domingo pela manhã, nossa EBD. Nós vamos estar fazendo aí a rematrícula, né, da EBD. Então não fique de fora. A EBD é palavra viva, compartilhada, pura e simples, mas de grande edificação. É a maior escola do mundo e a mais importante, já que o principal e o mais importante conhecimento é o da palavra. Então você não pode ficar de fora dessa escola. Venha, é 9 horas, termina pertinho de 11 horas, né? E você sai daqui abastecido com a palavra. Hoje nós falamos um pouquinho sobre primícia e o domingo de manhã é a primícia também, porque é o primeiro dia da semana e é o primeiro turno da semana. Então, vir para a EBD também é primiciar o nosso tempo ao Senhor. E às 18 horas, nosso culto da família. Deus abençoe com uma semana de graça, de bênção, de bondade do Senhor e de misericórdia e de agenda da igreja na sua cabeça e nas suas prioridades. Glória a Deus, fique de pé. Olha, fevereiro, tá chegando aí nosso Resibã, diga glória a Deus. E o Resibã desse ano vem com uma grande bênção, diga aleluia. Posso contar para vocês, ainda é mistério. Vou fazer que nem os assembleianos. Eita, mistério. Olha, é mistério. Ei, no próximo domingo eu vou contar para vocês, viu? Próximo domingo eu vou contar para vocês a grande bênção nas nossas vidas, certo? Pastor, o nosso retiro é o mais barato da Convenção Batista Nacional. Ó, R$150, é o mais barato. Pode procurar aí, Filadélfia, Bereana, pode procurar Quadriculada ou qualquer outra igreja aí, você vai ver que o nosso retiro é o mais barato. R$150, tá bom? Amém? Você pode dividir no cartão, você pode... E nós vamos todo mundo para a glória de Deus. Vamos deixar ninguém. Amém? Vamos deixar ninguém. Jesuíto, seu Valmir, irmão Pedro. Vamos levar todo mundo nesse ano para o retiro. Glória a Deus! Levante sua mão para o céu. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu ministério. O povo de Deus diga amém. Aplauda bem forte o Senhor. Deus abençoe a todos.